A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, né? Andei uns dias aí meio dengoso. Acho que quase todo mundo, né? Mas graças a Deus, né? Inclusive ainda esses dias a minha voz estava bem, semana passada, né? Minha voz estava assim bem sofrível, né? E ainda para ajudar também, né, por causa da febre, me deu muita ferida na boca. Então estava ruim mesmo até para falar, né? Mas aí, essa semana, eu falei, ai, Senhor, dê graça, me ajude, porque, né, tenho um compromisso com a igreja, primeiramente contigo e com a igreja. E aí, hoje eu estou aqui, graças a Deus, né? Depois de muitos litros de soro, mas aí, né, estou aqui, graças a Deus, né? Não foi fácil realmente, né? Mas o Senhor é bom, né? O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre, né? Graças a Deus, né? E nós vamos então hoje, né, meditar em um assunto, né, que nós não gostamos muito de falar, que é um assunto sobre morte, mas de uma forma assim bem esclarecedora, né? Nós vamos falar hoje sobre a ressurreição de Lázaro, porque a gente, quando nós começamos a ler sobre a ressurreição de Lázaro, nós vamos ver uma série de coisas. Tem muito segredo ali, muitas coisas ali para ser falada, né? E hoje, pela graça do Senhor, eu quero falar um pouco sobre isso, né? Mas antes eu quero, primeiramente, fazer uma oração. Os irmãos fiquem, né, curvem a cabeça, fiquem no seu próprio lugar. Santo e amantíssimo Deus, eu quero primeiramente te agradecer pela tua oportunidade, pela tua benignidade, Senhor amado, que tem nos concedido de estarmos na tua casa, para, Senhor amado, te adorar na beleza da tua santidade. Meu santo e eterno Deus, agora, Senhor, abençoa cada um dos teus servos que irão ouvir a tua palavra. Senhor, meu Deus, nos dê graça, nos ajude, e que teu Santo Espírito possa parar na igreja, que o teu Santo Espírito possa trazer a revelação da tua palavra, que o teu Santo Espírito possa trazer a compreensão da tua palavra, e que o teu Santo Espírito possa nos consolar, nos levar a um nível em que nós possamos contemplar a beleza da tua santidade. Santo e amantíssimo Deus, seja conosco e abençoa cada um dos teus servos nesta noite. Amém. Amados e queridos irmãos, eu lendo já há algum tempo atrás sobre a ressurreição de Lázaro, eu comecei a olhar e a me preocupar com algumas coisas. Porque quando nós lemos, né, nós temos ouvido muitas pregações sobre a ressurreição de Lázaro, mas por que eu estou falando aqui que há algumas coisas ali que precisam ser reveladas, que é para ser revelado, trazido para a igreja? Das 3 ressurreições que Jesus fez, talvez a mais importante seja a de Lázaro. A primeira ressurreição foi da filha de Jairo. Depois Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, né? E mais outra ressurreição, que foi a terceira, que foi de Lázaro. Eu até creio, talvez a Bíblia não diz, mas quando Jesus comissiona os discípulos para saírem, para pregar a sua palavra, Jesus deu também poder a eles, e talvez pode ser que houve também algumas ressurreições, mas nós não sabemos, a Bíblia não diz. Mas depois ali, já em Atos, nós começamos a ver várias ressurreições. E cada uma tem um significado, tem um porquê. Mas a mais interessante de todas ainda é a ressurreição de Lázaro, porque ela traz alguns assuntos, ela traz algo que nós começamos a entender. Primeiro assunto interessante é sobre a divindade de Jesus. Ela é bem clara, ela é bem explícita. O outro ponto é o poder e a glória de Deus, o poder e o nome de Jesus. E o terceiro ponto é ainda que nos leva a pensar um pouco mais, que é o sentido escatológico da ressurreição de Lázaro. Não foi à toa que Jesus, aleluia, ressuscitou Lázaro do morto, porque havia ali um sentido, havia um porquê.
Vocês entenderam? Havia algo. E que Jesus queria nos mostrar. E isso é muito interessante, pastor. Havia algo ali. Começando desde a história, que eu quero contar um pouquinho aqui, em detalhes, algumas coisas. Sobre a história, do como aconteceu realmente, a Bíblia aqui em João já nos fala. Mas antes disso, vamos ler aqui os primeiros versículos, em João no capítulo 11, do versículo de 1 a 6. Põe na tela para mim, pode ser da NVI mesmo. João capítulo 11, versículo de 1 a 6. Olha só, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado, era um povoado de Maria e Marta, sua irmã, e aconteceu que Lázaro ficou doente, versículo 2, o próximo versículo. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara sobre o Senhor Jesus um perfume e enxugara os pés com seus cabelos. Nós vamos ver isso lá no capítulo 12. O próximo, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está doente. O próximo versículo. E olha, ele continua, e ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja o quê? Viu, irmãos? Lembra que eu falei que havia algum sentido? Vamos adiante. O próximo 6. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde ele estava. Jesus, uma semana antes desse fato, ele havia ido para um lugar que chamava Beit Bará, que ficava a cerca de uns 30 quilômetros de Betânia, ou de Jerusalém. Sendo que Betânia era com apenas 3 quilômetros. Eu falo apenas porque naquela época o caminhar, né, era muito comum entre eles. Então 3 quilômetros para eles não era nada. Hoje nós andar 3 quilômetros, meu Deus. Olha aqui, pastor aí, nós vamos precisar de um guincho para nos... Bom, mas para eles naquela época 3 quilômetros era pouca coisa. Muito bem, Jesus estava a cerca de uns 30 quilômetros de distância do local de Betânia. Lembrem-se de uma coisa, que a família de Lázaro era uma família que tinha um contato muito grande com Jesus desde a infância. Os pais de Lázaro, o pai de Jesus, a mãe de Jesus eram conhecidos. Então, por isso que havia essa proximidade entre eles. Então, Jesus tinha um amor muito grande por aquela família. E todas as vezes que Jesus fazia uma viagem, quando ele vinha, o lugar que ele hospedava era na casa deles. Então, havia ali uma ligação muito forte entre eles. E Jesus, então, uma semana antes de acontecer esse fato, Jesus havia saído, por causa de alguns problemas, e Jesus vai para esse lugar, e lá ele estava pregando. Daqui a pouco chega um mensageiro. Segundo diz a história, que Lázaro ficou doente no primeiro dia da semana, que para nós era o domingo, logo à tardezinha. O mensageiro sai levando a mensagem para Jesus. Olha, o mensageiro anda, não era fácil, vão 30 quilômetros, ele foi chegar no outro dia, na segunda-feira. Mas ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, olha, aquele que tu amas está enfermo. Só que, o que aconteceu? Quando o mensageiro sai, algumas horas depois, Lázaro morre. Você já viu aquela história, irmão? Olha, fulano está ruim, vá buscar o médico. Aí a pessoa sai correndo, vai buscar o médico, quando chega, agora não adianta mais, hoje já morreu. Vocês entenderam? Foi o que aconteceu. Então Lázaro já estava morto. Mas o mais interessante era que Jesus sabia. Aleluia! Jesus sempre soube, onisciente. Ele sabia que Lázaro havia morrido. Mas o interessante disso tudo é que quando esses mensageiros chegam, que eram funcionários da família de Lázaro, e Jesus não fala nada para eles. Jesus poderia dizer: olha, não adianta mais eu ir lá, porque Lázaro já morreu. Jesus simplesmente diz assim:
olha, essa enfermidade não é para a morte. Vocês vão lá e falam para Maria e para Marta que eu irei lá para lhe dar saúde. Mas Lázaro já estava morto, irmão. Lembra que eu falei que aqui nós vamos conhecer um pouco mais da divindade de Jesus? Quando nós vamos lá no capítulo 1 de João, põe na tela rapidamente. Capítulo 1 de João, vamos entender um pouquinho isso que eu estou dizendo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Continua, olha só. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio, continua. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, nada, sem ele nada do que existe teria sido feito. O próximo versículo, nele estava o quê? Oh, glória, nele estava e era a luz dos homens. A divindade de Jesus, o poder de Jesus, Deus encarnado. Então, irmão, Jesus diz assim, olha, vocês vão e diga a Marta e a Maria que eu irei lá para dar saúde a eles, a ele. Mas o que aconteceu? Jesus fica mais 2 dias nesse lugar. Mais 2 dias. Então aquilo que era para ser resolvido logo, Jesus fica mais 2 dias. Jesus sabia que Lázaro já estava morto. Mas por que nós estamos falando isso, irmãos? Muitas e muitas vezes, nas nossas vidas, nos acontecem algumas coisas nas nossas vidas, e nós começamos a pensar assim, olha, mas será que Deus está vendo? Olha, será que Deus está conhecendo, está vendo o que eu estou passando? Será que Deus se importa comigo? Será que Jesus tem realmente um amor tal que Ele está vendo o que eu estou passando? Sim, Ele sabe e Ele vê, aleluia. Acontece que muitas vezes as coisas, assim como aconteceu com Lázaro, tem o tempo certo. Jesus sabia que ele estava morto, mas Jesus tinha o tempo certo para fazer aquilo que Ele ia fazer. E assim pode estar acontecendo na tua vida. Muitas vezes você clama, você ora, você busca, e parece que a resposta não vem, mas ela virá. Aleluia! Creia! Que foi uma das palavras que Jesus falou para Maria. Creia! Ele está vendo. Ele sabe. Ele conhece. Ele conhece o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia. Ele tem visto as tuas lágrimas. Aleluia. Nós temos que entender isso. E a pergunta é essa, você crê nisto? Aleluia. Passa-se o tempo. Então, entre o mensageiro voltar, trazer a mensagem, Jesus fica lá mais 2 dias. Só que Lázaro já estava morto. E é interessante, né, que se você for ler lá, em Números, no capítulo 19, do versículo em diante, você vai ver que havia algumas coisas entre os judeus acerca da morte de uma pessoa, que era muito complicada, para os nossos dias de hoje não faz nem sentido. Como, por exemplo, se morresse mesmo um parente, você não podia chegar nem perto, não podia tocar. Diferentemente de hoje, as pessoas se atiram, né, no caixão, faz aquela coisa, põe a mão. Não podia, porque se isso acontecesse, ele ficaria imundo por 7 dias. Olha que coisa. Numa batalha, por exemplo, olha, pô, meu amigo morreu, puxa vida, eu vou lá e vou... Não podia. Tinha pessoas que podiam fazer isso, mas um judeu mesmo não podia. Quando você imagina, morre um parente, olha o sofrimento, irmãos, de Marta e Maria. Passa-se um dia, Jesus não vem, passa o segundo dia, Jesus não vem.
No terceiro dia, elas falaram, agora não tem mais jeito. Temos que fazer as exéquias dele, ou temos que enterrá-lo, não dá mais. E Jesus não aparecia. 3 dias. E no terceiro dia, acontecia o seguinte, 2 coisas. Um médico do templo, que seria o legista, como era 3 quilômetros de Jerusalém, e eles tinham uma posse, porque tinha que pagar, o médico do templo ia lá, examinava a pessoa e declarava ele morto. Olha que coisa. No terceiro dia. E os judeus tinham uma outra coisa, que a medicina já sabe hoje, mas eles pensavam diferente. Segundo a crença judaica, no terceiro dia, o anjo da morte chegava na pessoa que estava morta, despejava na narina dele uma gota de fel, e a partir daquele momento, que já dava 72 horas, tinha que se correr e enterrar. Mas os médicos hoje sabem disso, realmente. Uma pessoa, quando morre 3 dias, ele vai correr, né? Vocês entenderam? E eles fizeram isso. Terceiro dia, Jesus não vem, mas Maria e Marta lembravam da palavra do seu servo, que havia ido lá e falado, não, Jesus falou que ele vem. Não, mas já terceiro dia, não, mas ele disse que ele vinha. Bom, isso mostra, irmãos, o seguinte, que a fé que nós temos que ter, irmão, ela não pode ser quebrada por qualquer coisa. Eles esperavam, mesmo 3 dias. Não, mas ele vem, ele falou que vinha. E aí nós já sabemos, né? Ele é posto no túmulo. Mas esse túmulo, será que ele foi em Jerusalém? 3 dias já, né, pastor? Daí mais 3 quilômetros. Olha só que coisa interessante. Os judeus, aqueles que eram mais abastados, que tinham assim, as suas propriedades, o que eles faziam? Eles tinham um local na sua própria propriedade. Isso para nós hoje é, né, esquisito. Mas eles tinham na sua própria propriedade, bem no fundo, a uns 300 metros, 200 metros da sua propriedade, ali tinha o mausoléu da família. Olha que coisa, né? Isso aí, né, economizava tempo, né? Mas é verdade, eles tinham usado o mausoléu da família, e toda vez que um morria, um da família, eles levavam lá, enterravam lá mesmo. Para nós isso é meio esquisito, né? Mas era o costume deles. Vocês querem ver como que isso era verdade? Quem se lembra? Quem que se lembra do sepultamento de Jesus aqui? Quem que lembra? Levanta a mão. Quem lembra? Jesus foi enterrado aonde? Num cemitério lá em Jerusalém? Aonde? No túmulo que era da família de quem? José de Arimateia. É na propriedade de José de Arimateia. Então eles tinham isso aí. Irmãos, então chegou o 4º dia, não tinha mais como. E passa-se o tempo, né? E olha só, vamos ver aqui mais alguns versículos na palavra de Deus. E olha só, quando Jesus chega, olha a conversa de uma das irmãs de Jesus. João 11:17. Vamos lá, bem rapidinho, para nós entendermos. João 17. E ao chegar, isso no 4º dia, hein? E ao chegar, Jesus soube que Lázaro já estava no sepulcro, havia o quanto? 3, foi velado, certo? E mais um dia, já no túmulo. 4 dias. Marque bem essa palavra, o número 4, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Depois, Betânia estava a cerca de 15 estádios, que dá 3 quilômetros. Continua. Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do irmão. Bom, naquela época, hoje não tem,
Mas naquela época tinham-se as carpideiras. Não é aquela que carpe cana, não. Carpe mato, não era isso. As carpideiras eram pessoas, eram mulheres, e às vezes também homens, que eram chamados, eram pagos para chorar. Olha que coisa bacana, né? Para chorar pelo defunto. Era, olha que coisa. Então muitos judeus se reuniram naqueles dias, né? Também ali para ajudar, para chorar junto com ela. Continua, veja bem. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, mas Maria ficou em casa. Continua. Marta disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Gente, aí nós começamos a entender realmente, né, irmão? Puxa vida. Senhor, você já falou que vinha para dar saúde, o mensageiro chegou aqui com a mensagem. Agora o nosso irmão já está enterrado. Imagina. Ó, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão tinha morrido. Continua, olha só. Todavia, sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Olha a fé, irmão. Está vendo? Olha o próximo versículo. Jesus lhe disse: o seu irmão vai ressuscitar. Oh, aleluia. Irmãos, olha o próximo. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar, mas na ressurreição do último. Os judeus tinham uma crença muito interessante. É a primeira nação que cria no juízo final. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Eles criam. Olha o 25. Jesus lhe disse: eu o quê? Eu sou o quê? Glória! Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra. Vocês viram, irmão? Então é isso. Fé. É crer naquilo que parece impossível. Mais um pouquinho. E aí Jesus encontra também com Maria. Ela fala a mesma coisa. Ela diz a mesma coisa. Jesus, olha, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas vamos ver ainda o que Jesus fala para ela. Né? Os versículos 33, de 11 mesmo, até o 36, olha só. Quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que a acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Olha o versículo 34, onde vem e vê, Senhor, responderam. Olha só, olha que versículo, é só isso aí mesmo. Esse versículo é só isso mesmo. Mas é muito interessante. Jesus, o quê? Jesus chorou. Olha o 36. Então os judeus disseram: vejam como ele os amava ou amava. Jesus chorou. Lembra que eu falei aqui um pouquinho, irmão, que Jesus se importa com a nossa dor? Que Jesus se importa com o nosso sofrimento? O amor de Jesus é imensurável. E ali ele, como homem, ele também sentiu, aleluia, a dor daquela família. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus também havia perdido seu pai. A história conta que Jesus, dentre os seus 8 irmãos, Jesus perdeu um irmão com 5 anos de vida. Então ele sabia o que era perder, pastor. Ele sabia o que era ter o sentimento de alguém que morria na família. E quando ele viu aquele quadro, os judeus ali chorando, Marta chorando, Maria chorando, os olhos já, inchados de tanto chorar, ele falou: meu Deus, que coisa, como se dissesse, como que Jesus disse assim: eu preciso fazer alguma coisa. Ele, como homem, como ser humano e também como um ser divino, quero dizer uma coisa. Que muitas e muitas vezes o Senhor Jesus tem chorado pela nossa situação. Ele tem visto as nossas dores.
Ele tem visto as nossas dificuldades. Por mais que você ache, que você pense que você está sozinho, não. Jesus tem estado contigo através do Espírito Santo. Ele não tem te abandonado. Porque o amor dele não deixa que isso aconteça. Por mais que você às vezes fale, olha, eu estou sozinho, eu não tenho mais aonde eu recorrer. Não, você tem. Eu tenho. Aleluia. Eu tenho, você tem. Porque Jesus, além dele ser Deus, 100% Deus, ele também 100% humano. Não lhe conhece. Mas vamos lá, irmãos. Os versículos 11, do 36 até o 40. Olha só. Olha o que Jesus fala. Então os judeus disseram, veja como ele amava. 37. Alguns, porém, disseram, ora, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Sempre vai haver críticas, viu? Sempre. Eles criticaram até Jesus. Continua, olha só. Jesus, outra vez, profundamente movido, foi até o sepulcro. E era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. E olha, continua. Tirem a pedra, disse ele. Marta, irmão do falecido, disse, Senhor, ele já cheira mal, pois já está ali há 4 dias. Dá uma paradinha que eu quero explicar uma coisa aqui agora. Lembra que eu falei que o sepulcro era no fundo da casa, da propriedade? Na entrada do túmulo, olha como que eram as coisas naquela época. Tinha uma roda, uma pedra circular, geralmente por 600 a 700 quilos. E havia uma canaleta. E aquela pedra, todas as vezes em que a pessoa, um defunto ia lá, eles tinham que rolar aquela pedra, passava a pedra, e lá dentro era uma caverna, e punha o corpo lá dentro. Então, na tradução original, Jesus dá uma ordem, que não é tirar, mas assim, rolar a pedra. Rolar a pedra, porque era uma pedra circular. Olha que coisa. Por que eles faziam isso? Porque era mais fácil. E depois de que a pessoa é depositada lá, eles fechavam muito bem, que senão também era complicado, né? Fechava lá muito bem e pronto. Uma caverna. E Jesus disse então, olha só, tirem a pedra ou rolai a pedra. Olha no versículo 40. Jesus lhe disse, não lhe falei que se você crer, você verá a glória de Deus? Aleluia! Tudo está naquilo que nós cremos. Se você crer, você vê a glória de Deus. Se você crer, você vê Deus operando na tua vida. Se você crer, você vai ver Deus salvando o teu filho, salvando a tua filha. Se você crer, você vai ver o teu marido vindo para a igreja, buscando ao Senhor. Vocês entenderam, irmãos? Crer. Se você crer, você verá a glória de Deus. Eu não te disse isso, Maria. E olha mais um outro versículo. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Então Jesus agora estava orando ao Pai. Porque o que ele ia fazer realmente era muito grande. Continua, irmãos. Olha só, 43. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está ali, para que eles creiam que tu me enviaste. Lembra que nós lemos lá no capítulo 1, os primeiros versículos sobre Jesus vindo como um Deus, uma palavra? Olha o versículo 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz,
Lázaro vem para fora, aleluia. No original está dessa forma, Elazar, Boená, venha agora. E é interessante que a palavra Lázaro, que para nós foi traduzida, trouxeram para nós como Lázaro, a palavra Lázaro e Elazar quer dizer Deus ajuda. Que coisa. E olha que ajuda, hein? Deus ajuda. Lázaro, vem para fora. Mas o que mais me chama a atenção, irmão, nisso tudo, é que aquelas pessoas que estavam ali, vocês imaginem, bastante gente ali, né, todo mundo olhando, né? Aquele homem sai de lá de dentro ainda amarrado, né? Todo enfaixado. Diz a história, pastor, que muitos desmaiaram. Eu acredito. Você imagina? Para lá, 4 dias. Morto depois de 4 dias, sai lá daquele jeito, todo enrolado, todo enfaixado. Meu Deus. Acho que isso é nós, né, mano? Fazer um negócio desse assim. Acho que a gente sai correndo. Mas foi isso que aconteceu. Então, irmãos, o poder de Deus, ele não tem limite. Lázaro foi ressuscitado, mas tem algumas coisas aqui que eu quero falar. Lembra quando nós estamos falando dos 4 dias? Mas então por que Jesus esperou 4 dias? Ele não poderia resolver isso antes? Poderia. Primeiro, era para que ninguém duvidasse do poder de Deus. Aleluia, glória. Repare, ninguém podia duvidar disso. Ninguém podia duvidar que uma pessoa, depois de 4 dias morto, levantasse novamente, saísse vivo. Mas então, por que então o corpo de Lázaro não foi decomposto? Porque Jesus havia dito uma palavra, aleluia, bem lá no comecinho, para aqueles homens que foram lá. Jesus disse, olha, eu vou lá. Vou restabelecer a saúde dele, e tem uma coisa, a morte dele, essa enfermidade não é para a morte, e Deus ali guardou e conservou o corpo de Lázaro inteiro ainda. Milagre. Viu, irmãos? Mas ainda sobre o número 4, esses dias eu estava vendo sobre o número 4 e algumas coisas me chamou a atenção. Primeiro, e o número 4, ele está ligado intimamente com a terra, com a criação. Olha que coisa. Então você vai ver muito sobre na Bíblia, sobre os 4 cantos da terra, né? Os 4 ventos da terra. Tem mais, né? Os 4 elementos. Olha só. Os 4 continentes. As 4 estações do ano, tudo isso está relacionado com a terra. Mas por que então que Jesus então dá uma ênfase sobre isso, sobre os 4 dias? Uma ressurreição feita depois de 4 dias. Tinha aí um segredo que Jesus quer mostrar para nós, quer mostrar para a igreja. Esses 4 dias simboliza-se um período. E nesse período, nesse tempo, vai chegar uma época em que a ressurreição, ela se dará nos 4 cantos da terra. Mas quando isso acontecer, lembre-se de uma coisa, logo no juízo final, a igreja já estará com Cristo. Aleluia! Mas virá um tempo em que o Senhor irá julgar todas as pessoas. Todos passarão pelo tribunal, pelo grande trono branco diante de Jesus e do Senhor Todo-Poderoso, para serem julgados de toda a obra que eles fizeram. Toda a terra. Você muitas vezes pode dizer, eu sei que muitas vezes pensam assim, mas como? Uma pessoa morreu há milhares de anos atrás. Só tem o pó lá da terra.
Como que Deus vai trazer ele à vida? O Senhor pode. Não é problema do Senhor. A terra vai ter que se virar e dar esses corpos ao Senhor para que seja julgado. Vocês estão entendendo? Vocês viram? Vocês estão comigo? Ah, mas teve uma pessoa que ele caiu no mar. Seu corpo já foi desfeito. O tubarão comeu. E agora? O mar que se vire. Chegar naquele dia, o Senhor vai querer de cada alma que se perder, de cada alma que foi destruída no mar. Ah, mas e o fogo? Não tem mais cinza, não tem mais nada. O fogo que se vire. Vocês entenderam? Irmão, ninguém escapa do juízo divino. E era isso que Jesus queria mostrar com esses 4 dias. Que a ressurreição do ser humano iria acontecer um dia. E iria acontecer de uma forma em que as pessoas que não acreditavam vão ver. Você imagina, eu fico pensando nesses homens que duvidaram da existência de Deus. Desses homens que negaram a existência de Deus. E eles acham que estarão impunes. Não. Fico pensando em homens como Hitler, mais de 6 milhões de judeus mortos. Fico pensando no rei da Bélgica, Leopoldo da Bélgica. 13 milhões de congoleses foram mortos. Lenin, Stalin, Pol Pot, quase destruiu o Camboja. Milhões de pessoas. Tanto é que se um dia você quiser conhecer um pouco dessas barbaridades, lá no Camboja, tem uma igreja feita só com ossos humanos. É misericórdia mesmo. E esses homens pensam que eles estarão impunes. Mas não estarão. A justiça divina um dia virá. Mas nós, pela graça de Deus, irmão, vocês aqui que são igreja, que servem ao Senhor, saiba de uma coisa, que quando isso acontecer, nós já estaremos com o Senhor em nome de Jesus. Esses homens vão tremer na base quando chegar diante do Senhor e do Cordeiro. Era coisa que eles nunca viram, nunca passou pela cabeça deles. Que um dia eles seriam julgados, mas serão. Então, quando nós começamos a ver a ressurreição de Lázaro, ela vai muito além daquilo que nós entendemos, daquilo que nós conhecemos. Era algo que só Jesus podia fazer e mostrar para nós que existe sim uma justiça divina, e que Ele um dia irá cobrar dessas pessoas aquilo que eles fizeram. Mas nessa época, nós, igreja, estaremos na glória com o Senhor. Amém? Glória. É essa a diferença, irmãos. Então, tem muita coisa que muitas vezes, irmão, nós não conseguimos entender, né? Vamos ver aqui ainda alguns versículos da palavra de Deus. Eu estava falando aqui, olha o que sai em Apocalipse. Apocalipse 20, versículos 11 e 13, bem rapidinho. Olha só que eu estava falando sobre o mar, sobre a terra dar ao Senhor aquilo, né, que vai ser julgado. Olha só, depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Olha o próximo. Vi também os mortos, olha, grandes e pequenos. Não tem esse negócio. Quando fala grande aqui, se fala de grande, não é grande, né, no nome, né? De em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que estavam, com o que eles tinham feito, e segundo o que estava escrito nos... Olha o próximo versículo. Vocês viram ali, ó? Isso é real, irmão. O mar entregou os mortos que nele
Por que que isso acontece? Porque para Deus, todos esses elementos são vivos. O sol, a lua, as estrelas, para Deus é vivo. Porque Ele é o Senhor da vida. E olha lá, veja bem, o que mais? E a morte, a morte. Pessoas que às vezes morreram aí, nem sabem porquê, de repente morreu, a morte veio, levou, e acabou, sumiu. Também vai ter que entregar ao Senhor naquele dia. O Hades, que é a sepultura. Milhões e milhões estão nas sepulturas. Também o que vai fazer? Entregaram os mortos que nele havia e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Não tem escapatória. Por isso, amados e queridos irmãos, nós devemos servir ao Senhor com interesse de coração, servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor de verdade, porque quando acontecer essas coisas, nós estaremos com o Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? Então vale a pena, né, pastor? Vale a pena. Nós servimos ao Senhor. Não sei quanto tempo vai durar esse julgamento. Pode ser dias, meses, anos, milhares de anos, nós não sabemos. Mas vai haver. E ai daquele que não estiver o seu nome encontrado no livro da vida. Olha o próximo versículo. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Olha o 15. Olha, isso aqui é sério. Aquele cujos nomes não foram encontrados, escritos no livro da vida, foram lançados aonde? Então vocês viram. Aqui na ressurreição de Lázaro, nós temos ainda muita coisa para nós entendermos. Por isso que Jesus quis mostrar o seguinte, que não há escape, que o tempo para Deus, sei que parece uma palavra difícil nessa noite, mas é um alerta para nós fazermos ao Senhor aquilo que deve ser feito, fazer com interesse de coração, fazermos por amor, fazermos aquilo, fazermos com entranhas mesmo de misericórdia, que vale a pena, irmãos. E nós não queremos passar por isso. Nós não queremos. Não precisamos passar. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, né? Buscando o Senhor, né? Glorificando ao Senhor, porque vale a pena. E se amanhã ou depois o Senhor, né, vem à noite ou a hora que Ele quiser falar assim, olha, eu vou buscar o meu servo, nós já sabemos aonde nós vamos. Entenderam? É isso. Se amanhã ou depois o Senhor falar assim, olha, meu servo, vem para cá. Você já trabalhou, já vamos, venha descansar. Eles ali com Jesus, Lázaro morre, fica uma situação terrível, porque nós somos, né, fomos criados aqui, e então para nós falarmos, impartirmos, que nós temos uma ligação muito grande com a terra. Haja visto nesses dias, né, em que eu fiquei doente, meu Deus, rapaz, eu falei, oh meu Deus, isso é impossível, será que tenha dó, tenha misericórdia de mim, tem muita coisa para fazer ainda. Não, mas é verdade. E toma-lhe soro, e dá-lhe soro. Rapaz, eu falei, oh meu Deus do céu. Mas isso é nosso, irmão, isso é coisa do ser humano, nós fazemos isso, porque nós temos uma ligação muito grande com a terra, não é mesmo, Vasco? Nós temos, fazer o quê? Nós não queremos. Mas quando nós estamos com Cristo, meu querido, quando chegar esse dia, nós podemos falar como o apóstolo Paulo falou, olha, eu realmente queria estar, mas olha, mas viver com Cristo é bem melhor. Não aceitamos. Não adianta dizer que a gente aceita, porque não aceita mesmo. Nossa, quando perdi minha mãe, meu Deus, que situação. Quando perdi meu pai também, meu Deus, a gente não aceita.
Mas sabe o que nos consola? Sabe o que nos consola, irmão? É saber que o nosso pai, que no meu caso, meu pai e a minha mãe, estavam em Cristo. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso nos consola. Isso faz com que a gente fala, não, meu Deus, é triste, é doído. Quando perdi minha sogra também, meu Deus, foi uma tristeza enorme. Meu sogro, mas a gente sabia que eles partiram para a glória, foram com o Senhor, foram descansar. Então isso daí nos consola. Porque de outra forma, meu querido, é difícil. Então, irmãos, que nós possamos, levar isso a sério. O que Jesus está mostrando aqui, sobre a ressurreição de Lázaro, vai muito além daquilo que nós pensávamos. Por isso ele demorou 4 dias, porque havia algo que ele queria mostrar para nós hoje. E esses 4 dias, tinha uma relação muito grande com o que ele ia fazer. E que no futuro a ressurreição, ela se daria nos 4 cantos da terra. Uma ressurreição de seres, de pessoas. E como nós acabamos de ler aqui, olha. Não tem escape, meus amados. Não tem como a gente esconder, não tem como. Esses homens que, Nero da vida aí, outros imperadores aí que mataram milhões também. Quantos cristãos foram mortos? Um dia eles vão ter que dar conta diante de Deus, não tem como eles escaparem. Jesus sabia que Lázaro já tinha morrido. Ele conhece todas as coisas, bem antes de nós conhecermos, ele sabe. Então não tem como, meus amados. Então o que nós temos que fazer é isso, é cultuarmos ao Senhor mesmo de coração, como o pastor sempre diz assim, de verdade, pastor? De verdade mesmo, de sinceridade, servir ao Senhor com sinceridade, com amor, com graça. E pedir da misericórdia do Senhor. Vai haver críticas, vai haver, quanto mais você serve ao Senhor, mais você é criticado. E foi uma das coisas que eles fizeram para Jesus. Perguntaram, ela falou, mas espera um pouquinho. Esse homem aí não curou cego? Não curou aleijado? E por que é que deixa com que o seu amigo morra? Você vai ser criticado. Mas o mais interessante é que Jesus não olhou para a crítica. Jesus não olhou. Ele não olhou, ele foi fazer aquilo que ele tinha que fazer. E que isso sirva de exemplo para nós, meus amados. Aleluia. Para aquele que tudo conhece. Continue fazendo o seu trabalho para o Senhor, que há uma recompensa. Isso vale a pena. Seremos criticados mesmo. Grandes homens de Deus foram criticados. E por que nós também não seremos, pastor? Porque somos nós. Nossa, mas olha aquele irmão, pelo amor de Deus, olha só. Olha o que ele está fazendo, a igreja todo dia. É oração todo dia. Nossa, olha que ele está. Bom, e aí? Você não está fazendo para o homem. Fazendo ao Senhor. Não estamos fazendo para o homem, estamos fazendo para o Senhor. E para o Senhor há uma recompensa. Amém? Tá bom? Meus amados, vamos ler aqui bem rápido. 1 de João. 1 de João. João. Isso aí mesmo. É isso mesmo. Amados, olha só, que coisa maravilhosa. Lembra que eu falei? Enquanto vai acontecendo todas essas coisas, quando acontecerem, nós já estaremos com o Senhor. Olha o que João fala aqui, e isso é muito interessante. Amados, agora somos filhos de Deus. Olha só, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Quer dizer, ainda nós não tivemos aquela transformação dos nossos corpos. Nós ainda não temos um corpo glorificado. Olha só. Mas sabemos que quando ele se manifestar, ou na ressurreição, na nossa ressurreição, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Oh glória! Para nós vermos, isso é através da transformação, que está lá no capítulo 15 de 1 aos Coríntios.
uma transformação. Aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Aquilo que é mal, aquilo que é, fraco, se revista. Olha o próximo versículo, 3. Próximo versículo, 3. Versículo 3. Disse mesmo aí. Continue. Todo aquele, olha só, hein? Todo aquele que tem essa esperança. Você tem essa esperança? Amém. O que faz? Amém. Oh, glória. Vocês viram, irmãos? Nós temos essa esperança. Nós temos essa esperança que haverá um dia em que o nosso corpo será transformado. Temos essa esperança que virá o dia que o nosso corpo frágil será mudado. Nós temos essa esperança. Por isso nós temos que fazer o quê? Se purificar. Irmãos, então é isso, meus queridos. Então nós temos, tudo isso. Deus tem nos dado essa graça, através da sua misericórdia, do sangue de Jesus, da ressurreição de Jesus. Nós vamos passar por isso, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele dos ressuscitados, Ele é a primícia daqueles que dormem. Se Ele é a primícia daqueles que dormem, o próprio apóstolo diz, olha, Ele também tornará a trazer com Ele aqueles que dormiram no Senhor. Então é isso. Ressurreição de Lázaro, ela vai muito além daquilo que nós pensamos. E a pergunta que Jesus fez para Maria, vou deixar novamente para a igreja. Você crê nisso? E eu só espero que vocês tenham entendido, que haverá um julgamento. Haverá o grande trono branco. Grande julgamento. Que irá incluir toda a terra, os 4 cantos da terra. Não ficará nenhuma alma sem chegar diante do Senhor para o julgamento. E cada um vai receber para a vida eterna. E quem não fez, já sabe onde vai. Amados, que assim o Senhor vos abençoe e que as palmas louvam o Senhor. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém.